Olá pessoal, passando aqui para mais um vídeo corridinho, não é daqueles vídeos longos, é só uma dica muito útil para essa temporada que a gente está passando aqui no Rio de Janeiro, com muita chuva, né? Muitos dias sem descanso, e nós que temos o cultivo das nossas gorduchinhas, que não podem ficar encharcadas por muitos dias, né? Ficamos preocupados, né, com a quantidade de água, com aquelas que pegam muita água, né? Água da chuva. Aqui eu vou fazer um exemplo para vocês, mas essas espécies aqui, elas não ficam no cultivo embaixo, sem cobertura, né? Temos cobertura do plástico da estufa, do viveiro, mas eu quero só dar um exemplo para vocês, quando vocês estão com o substrato assim encharcado, tá vendo? Tá super encharcado, mas foi porque eu reguei as plantas agora, tá? Não é encharcamento de chuva. Quero dar um exemplo para vocês, só para vocês aprenderem como fazer para socorrer uma planta que está super encharcada e as chuvas não param, né? E vocês querem dar uma solução para aquela plantinha não sofrer. É só você pegar o vasinho, né? Dar o descolamento apertando ao redor, desenformar como se fosse um bolo, tá vendo? O substrato tá firme por causa das raízes, né? E você vê que tá encharcado. Deixa eu ver esse foco. Tá encharcado, mas porque foi regado, tá? Não ficou na chuva. Mas tem aquelas que ficam na chuva. Eu tenho aqui suculentas que ficam na chuva. Então, esse é um exemplo. Você tira, deixa assim. Aqui eu vou fazer mais. Eu já apertei para desenformar, tá? Ó. Tá difícil fazer com a mão só. E você faz isso, gente. Olha, deixa em cima da bancada ao ar livre. Em cima da bancada, né? Que o próprio ar vai fazer ela secar. Se ela ficar dentro do vasinho, o ar não vai, né, penetrar no substrato para secar ele. O vento, né? Então, se você desenformar e deixar assim, simplesmente lá na sua bancada, apoiada, desenvasada, tira o vasinho e deixa lá. O substrato vai secar mais rápido, tá? Fora da chuva, tá, gente? Tira ela da chuva e faz isso. Mas não é para colocar dentro de casa, não. Ela tem que ficar ao ar livre, recebendo ventilação para secar esse substrato, tá ok? Fica a minha dica, que eu já salvei muita suculenta nessa situação. Como eu já falei, essas daqui não estão na chuva, eu apenas reguei elas agora e aproveitei para fazer uma dica, né? Ensinar vocês como salvar aqueles vasinhos que estão na chuva. Quando é o vaso de barro, né? Ele seca mais rápido, mas um vasinho assim de plástico não tem ventilação. Então vocês faz esse processo, que a plantinha de vocês vai secar e não vai fungar, tá ok? E até mesmo elas estando assim, desenvasada, vocês podem passar um pulverizador com sulfato de cobre aqui por entre esse vão, entre as folhas. O sulfato de cobre deixa essa manchinha, tá vendo essas manchinhas? Mas isso é para proteger a planta, tá? De fungar, de vir a causar algum dano. Olha, continua bonitinha, tá? O foco aqui tá difícil, mas tá dando para vocês entenderem, né? Essas ponteirinhas aqui, gente, é a haste floral que eu corto,
tá? Eu corto por quê? Porque a haste floral suga muita energia da plantinha mãe, né? A matriz. Então eu corto e dessas pequenas eu jogo fora, eu não aproveito não, tá? Essas são suculentas de venda, então não é necessário que elas fiquem com haste floral. Eu corto para manter elas sempre bonitas, tá? E se vocês quiserem manter a de vocês bonitinha, não deixa a haste floral por muito tempo, não. Ela subiu, abriu, corta, porque a planta de vocês não vai ficar tão enfraquecida, tá ok? Deixo essa dica para vocês. Ó, acabei dando 2 dicas, viu? E daqui a pouco eu passo outro dia, né? Outra dica para vocês, tá ok? Porque essa época de fungos e cochonilhas, primavera e verão, cuidado, gente. Vamos deixar a nossa suculenta o mais seca possível, tá? Porque é a umidade, o excesso de chuva, a umidade, vapor, né, de calor, tudo isso traz, né, as consequências, que são os insetos, que fungo e cochonilha para danificar nossas suculentas. Um beijinho para vocês, tá? E fiquem com Deus.